Bem, pessoal, mais uma vez bem-vindo ao Física em Toda Parte. Esse vídeo faz parte de uma série de aulas falando sobre eletrostática. E nessa aula nós vamos resolver um exercício que diz o seguinte: duas forças de módulo F1 igual a 6 newtons, F2 igual a 8 newtons, são aplicadas simultaneamente a um corpo de acordo com as informações abaixo. Calcule a força resultante para cada caso. O primeiro caso é o seguinte, letra A, F1 e F2 têm mesma direção e mesmo sentido. Letra B, F1 e F2 têm mesma direção e sentidos contrários. E letra C, F1 e F2 são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Vamos começar então pela letra A. Pessoal, as forças F1, ela vale 6 newtons, e a força F2, ela vale 8 newtons, tá bom? Vamos lá. A letra A diz o seguinte: as forças têm mesma direção e mesmo sentido, né? Então, vou colocar assim, ó. F1, 6 newtons, e F2, 8 newtons. Lembrando, pessoal, que forças são vetores, tá bom? Então, nesse caso, a gente vai ter que somar essas duas forças. A força resultante para esse caso vai ser igual à força F1 mais a força F2, né? A força F1 vale 6, a força F2 vale 8. A soma dessas duas forças valem 14 newtons, tá bom? Então, a força resultante para a letra A é 14 newtons. A letra B diz que elas têm mesma direção, mas sentidos contrários, ou seja, uma força aponta para cá, a outra força aponta no sentido contrário, tá bom? Vamos dizer assim que a força F2 aponta nesse sentido, a força F1 aponta no sentido contrário, 6 newtons. Olha, nesse caso, como são vetores, uma força aponta para um lado, para um sentido, e a força aponta para o outro, a força resultante vai ser a soma das duas forças, mas a força F1 no caso, eu vou dizer que tem sentido contrário, ou seja, é uma força negativa, tá bom? F1 mais F2, beleza? Olha só, eu vou representar a força F1 com um sinal negativo, tá, pessoal? Porque ela tem sentido contrário, então vai ficar, no caso, menos 6 mais 8, ou 8 menos 6, tá bom? Então vai ser 2 newtons. Por fim, agora vamos fazer a letra C. A letra C, ele diz que essas forças são perpendiculares, ou seja, elas formam um ângulo de 90 graus entre si. Vou colocar assim, ó. Aqui, ó. A força F1 e força F2. A força F1 vale 6 newtons e a força F2 vale 8 newtons. Eu preciso calcular a força resultante, que é a soma dessas duas forças. Como são vetores, a soma dessas forças vai ser a força resultante. Eu vou calcular usando o teorema de Pitágoras, tá bom? Então, a força resultante para esse caso vai ser a força resultante igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, e aí eu extraio a raiz dessas duas forças, tá bom? Teorema de Pitágoras. Então, força resultante vai ser igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Extrair a raiz. 6 ao quadrado dá 36 e 8 ao quadrado dá 64. 36 mais 64 dá 100, né? Ou seja, a raiz quadrada de 100, 10 newtons. Então, a letra C, a força resultante, vai ser igual a 10 newtons, tá bom? Só recapitulando aqui pra gente, a soma das duas forças, mesma direção e mesmo sentido. Quando ela tem a mesma direção, mas sentidos contrários, eu coloquei a força F1 no sentido negativo, tá bom? E representei isso como sinal de menos, inverti essa força. Somei as duas, 8 mais menos 6 dá 2, e por fim eu calculei a força resultante quando elas são perpendiculares, que formam um ângulo de 90 graus. Pessoal, eu vou deixar como exercício para vocês repetirem o mesmo problema, tá bom? O mesmo problema, só que vocês vão considerar a força F1, presta atenção, tá? Igual a 3 newtons,
e a força F2 igual a 4 newtons. Vê aí quanto é que dá essa força resultante, respondendo a letra A e a letra B. A letra A, a letra B e a letra C. Tá bom? Aqui, ó. Só vai mudar os valores, tá? A F1 vai ser 3, a F2 vai ser 4 newtons. Deixa aí nos comentários a resposta que eu vou verificar com vocês se vai estar certo ou tá errado. Bem, mais uma vez, bem-vindo ao Física em Toda Parte. Curtam nossos vídeos, comente, enfim, compartilhe, se inscreva no nosso canal. E vou fazer agora o último vídeo dessa série de aulas, né, falando sobre força elétrica. Vai ser mais um exercício. É o exercício que segue aí.